Quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 6, a partir do verso 9. À medida que você for encontrando, eu vou pedir para você se colocar de pé. Livro de Gênesis, capítulo 6, do verso 9 ao 22. Assim diz a palavra do Senhor: ouça com bastante fé e atenção a santa palavra do nosso Deus. Estas são as gerações de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Deus olhou para a terra e eis que estava corrompida. Todos os seres vivos haviam corrompido o seu caminho na terra. Então Deus disse a Noé: resolvi acabar com todos os seres humanos, porque a terra estava cheia de violência por causa deles. Eis que os destruirei juntamente com a terra. Faça uma arca de tábua de cipreste. Nela você fará compartimentos e a revestirá com betume por dentro e por fora. Deste modo você a fará. Seu comprimento será de 130 metros, a largura de 22 e a altura de 13. Faça uma cobertura, deixando entre ela e a arca uma abertura de 0,5 metro. Coloque uma porta lateral e faça 3 andares. Um embaixo, um segundo e um terceiro. Porque vou trazer um dilúvio de águas sobre a terra para destruir todo ser em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra será destruído. Mas com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca, você e os seus filhos, a sua mulher e as mulheres dos seus filhos. De todos os seres vivos, você fará entrar na arca 2 de cada espécie, macho e fêmea, para conservá-los vivos com você. Das aves, segundo as suas espécies, do gado, segundo as suas espécies, de todo animal que rasteja sobre a terra, segundo as suas espécies. 2 de cada espécie virão a você, para que sejam conservados vivos. Leve com você todo tipo de comida e armazene-a com você. Isso será para alimento a você e a eles. Foi o que Noé fez, conforme tudo o que Deus havia ordenado, assim ele fez. Curva a sua cabeça, oremos ao Senhor. Santo Espírito de Deus, rogamos a tua direção e a tua iluminação nessa noite, em nome de Jesus, o nosso Redentor e Salvador. Amém e amém. Pode se assentar, meus irmãos? Então, finalmente, entramos na narrativa do dilúvio. E é interessante nós notarmos a realidade praticamente universal que o relato de um dilúvio tem em todas as culturas. Basicamente, em todos os continentes, as culturas mantêm um relato antigo de uma inundação muito grande que devastou grande parte da vida, que devastou ali, e cada cultura dá a sua interpretação a esse relato. O que é interessante para nós, porque traz a realidade de que, provavelmente, esses povos antigos guardam uma lembrança de um evento cataclísmico que realmente aconteceu e do qual os seus antepassados mantiveram um registro e interpretações desse evento. É claro que alguns são muito distantes, apesar de tratarem de algum evento cataclísmico envolvendo água e chuva, mas existem alguns relatos que são bastante similares. Em especial ao relato babilônico, chamado de Epopeia de Gilgamesh. Não sei se você já ouviu. Conta a lenda que o primeiro
arqueólogo que teve acesso a descobriu ali esses inscritos numa pedra, né, em vários tablets de pedra ali antigos, que quando ele leu esse registro de Gilgamesh, ali na epopeia de Gilgamesh, ele ficou extremamente extasiado, porque ele havia concluído que, olha só, finalmente achei uma história que é igual à da Bíblia, o que significa que a história da Bíblia é falsa, é simplesmente uma cópia de um mito de outros povos, o que foi uma decisão, assim, uma conclusão um pouco equivocada. Na verdade, o fato de outros povos terem relatos parecidos com o da Bíblia não indicam que o relato bíblico seria falso ou simplesmente uma cópia. Na verdade, o fato de haverem tantos registros sobre um fato indica a realidade desse fato. E como nós cremos que as Escrituras, ela traz a correta interpretação desse fato a partir do autor inspirado pelo Senhor. E no épico de Gilgamesh, ou na epopeia de Gilgamesh, existem similaridades, sim, com o texto bíblico, mas o que nos chama a atenção são principalmente as diferenças. Então, rapidamente, recontando a história de Gilgamesh, Gilgamesh era um homem que estava em busca da vida eterna. E ele encontra um outro homem chamado Utnapishtim. Então, perdoe aí minha pronúncia acadiana, né? Não está em dia, tem muito tempo assim que eu não falo a língua antiga babilônica, mas era esse homem, Utnapishtim, que sobreviveu ao antigo dilúvio que foi enviado pelos deuses, e como por ele ter sobrevivido a esse dilúvio, os deuses o abençoaram com a vida eterna. E esse homem, ele conta para Gilgamesh que os deuses, eles estavam irritados, porque os seres humanos haviam se multiplicado sobre a face da terra e faziam muito barulho. Então, o barulho feito pelos seres humanos irritava as divindades. Então, eles decidiram destruir todos os seres humanos da face da terra, porque o barulho incomodava a divindade. Mas uma dessas divindades possuía um adorador muito fiel, chamado Utnapishtim, que essa divindade, então, secretamente, vai até o seu adorador e conta a ele o plano celeste de que eles mandariam um dilúvio para acabar com toda a vida na face da terra. E ele manda este homem construir uma arca num formato quadrado, né, diferente da arca do relato bíblico, uma arca quadrada, era um cubo, no qual ele entraria com a sua família e alguns animais. Então, esse homem, ele entra, os deuses enviam um dilúvio que sai do controle dos deuses a ponto de assustar as próprias divindades, e quando o dilúvio acaba, Utnapishtim, ele sai, então, e oferece um sacrifício aos deuses que sentem o cheiro e eles estavam famintos. Então, eles se alegram pelo fato de alguém estar oferecendo um sacrifício para eles, porque eles acabaram com todos os seres humanos, não tinham mais pessoas para oferecer sacrifícios para eles, eles estavam famintos. Mas ficam muito curiosos por saber que alguém sobreviveu, sem saber o que aconteceu, porque essa pessoa havia sobrevivido. Esse é o relato da epopeia de Gilgamesh. A gente vai voltar a ele. Mas a gente vai falar não sobre ele, a gente vai falar sobre o relato bíblico, sobre a história de Noé. E aqui, a partir do verso 9, nós temos uma expressão que vocês sabem que se repete, indicando uma nova história se iniciando no livro de Gênesis. Aqui, especificamente, a história do dilúvio de Noé e dos seus filhos, com a expressão, estas são as gerações de Noé. É um indicativo de que agora uma nova etapa na narrativa se inicia. E a primeira cena que nós temos é justamente da descrição de Noé. Noé já nos foi apresentado anteriormente, mas essa é a primeira vez que o narrador está falando sobre ele. Então, nos é descrito o caráter de Noé. No verso 9, nós vemos que Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos e que Noé andava com Deus. Essa ideia de justiça e integridade, ela é basicamente a definição do que é a verdadeira piedade. Uma retidão de caráter que combina tanto piedade, ou seja, espiritualidade, relacionamento com Deus, quanto
ética, moralidade, o seu relacionamento com os seres humanos. Moisés é descrito justamente como alguém que no seu relacionamento com Deus e no seu relacionamento com as pessoas era uma pessoa íntegra, era justo, ou seja, ele agia de maneira certa em todos os seus relacionamentos, em todas as esferas. Ele dava aquilo que era certo, seja a Deus, com reconhecimento como seu Criador, e aquele a quem deveria ser adorado corretamente, seja aos seres humanos próximos. Noé, então, era justo e ele era íntegro, que indica uma inteireza, uma completude. Essas duas palavras traduzem para nós a ideia de um sincero comprometimento e integridade no seu relacionamento, tanto com Deus quanto com as pessoas ao seu redor. Noé é descrito para nós como alguém que está totalmente comprometido com a retidão, em um especial contraste com a sua geração. A descrição da retidão de Noé, diante da descrição da geração, dá a entender que Noé era o único que agia assim, dessa forma. Conforme a narrativa avança, nós vemos que todas as pessoas daquela época estavam corrompidas, mas Noé foi o único que foi preservado pela graça de Deus e por uma vida que agradava ao Senhor. Noé possuía um desejo sincero de agradar ao Senhor. Quando a Bíblia descreve a integridade, ela não fala sobre ausência de pecado, por exemplo, que Noé era um homem santo que não possuía pecados, mas descreve justamente esse desejo sincero de agradar a Deus. Assim como a Bíblia nos chama a sermos íntegros também. Isso não significa que um dia alcançaremos um tipo de vida no qual não pecaremos mais. Mas a integridade descreve alguém que possui um caráter do qual as pessoas não podem levantar acusação contra. Isso seria uma integridade, alguém íntegro, alguém que é inteiro, que não está dividido. E assim como Enoque, Noé é descrito como alguém que andava com Deus. Vocês lembram da nossa pregação sobre Enoque? Exatamente dessa forma que Enoque é descrito também. Enoque era alguém que andava com o Senhor, que possuía uma verdadeira comunhão com Deus, no meio de uma geração que não se importava muito com Deus. Aliás, no meio de uma geração que havia rejeitado completamente o Senhor, nós temos essa imagem desse homem que andava com o seu Criador. E assim como Enoque foi salvo da morte, Noé também será salvo do juízo através do dilúvio. Deus proverá para Noé um escape, um meio de salvação, mesmo em meio ao seu juízo que tomará toda a terra. Então, o texto nos dá a entender que Noé era o único da sua geração que preservava o verdadeiro conhecimento de quem Deus era, a verdadeira religião e o culto que realmente agradava ao Senhor. Lembra que na semana passada a gente falou que uma das coisas que atraiu a ira do Senhor e a justiça de Deus era justamente o fato de que os descendentes de Sete, que deveriam manter a verdadeira religião, se juntaram com as descendentes de Caim. E por isso o verdadeiro culto ao Senhor estava corrompido. Agora, no relato que nós estamos lendo, a única pessoa que ainda guardava esse verdadeiro conhecimento e a verdadeira religião era Noé e a sua família. Todos os outros haviam abandonado o verdadeiro Deus e haviam criado os ídolos para si. Haviam se entregue completamente ao desejo, à inclinação e à maldade do seu coração. Mas Noé não. Enquanto todos caminhavam numa direção, Noé mantinha-se firme em sua integridade e no conhecimento do Senhor. E esse é um primeiro ponto que eu gostaria de chamar a atenção para nós aqui, meus irmãos. A maneira como Noé é descrito nos leva a refletir sobre como a Bíblia nos chama a perseverarmos, mesmo em meio a uma geração corrompida.
Nós devemos nos manter íntegros, mesmo que todos os outros tenham abandonado ao Senhor. Como diz um certo ditado, a verdade continua sendo verdade, ainda que todos tenham abandonado ela. E a mentira continua sendo mentira, ainda que todos estejam seguindo ela. E nós, como cristãos, somos chamados a nos manter firmes em nossa posição, ainda que pareça que todos ao nosso redor abandonaram esse caminho. Ainda que pareça que todos ao nosso redor estão seguindo em outra direção. Ainda que sejamos tentados a olhar para isso e dizer, será que vale a pena? Será que ainda vale a pena lutar por essas verdades? Será que ainda vale a pena manter o meu caminho íntegro? Como Asaf se questionou. Eu olho ao meu redor, vejo os ímpios prosperando. Será que ainda vale a pena eu manter o meu coração íntegro diante de Deus? Será que ainda vale a pena lutar por essas verdades antigas e que parecem tão antiquadas para o nosso dia? Parece que o mundo é outro, as dinâmicas são diferentes. Será que ainda vale ser taxado de retrógrado, de intolerante, de alguém com a mente fechada, por acreditar nessas verdades? Será que o problema não está em nós? E aí a gente começa a se questionar, será que não sou eu que estou errado? Mas a história de Noé nos mostra que não. Meus irmãos, nós devemos nos manter firmes, ainda que isso traga consequências para nós. Ainda que isso traga zombarias, desprezo, irrelevância. Ainda que isso faça com que nós nos tornemos pessoas obsoletas, ultrapassadas, caretas. Ou vocês acham que Noé, enquanto construía a arca, não era zombado pelas pessoas ao seu redor? Olha o velho maluco, construindo uma arca no meio do deserto. Ó, Noé, a chuva vai vir, hein? Olha ele achando lá. Vocês imaginam a pressão que Noé não sofria? Será que vale a pena construir isso aqui? Será que eu não estou ficando maluco? Estou construindo uma arca. Um navio enorme. Você imagina o trabalho que deu. A gente lê, a gente pensa que foi de um dia para o outro, né, os desenhos. Provavelmente os 120 anos que a gente leu na semana passada foi o tempo que Noé levou para construir essa arca. Vocês acham que para construir uma arca nas proporções colossais, quase do tamanho de um navio petroleiro atual, era fácil? A quantidade de madeira que tinha que ser cortada, trabalhada. Ou vocês acham que Noé não olhou para isso e falou, rapaz, será que Deus está certo mesmo? É isso mesmo que Deus mandou fazer? Será que eu não estou louco? É assim com a verdade em nossos dias também, meus irmãos. Se quisermos manter a palavra de Deus, precisamos nos manter como Noé, em meio a uma geração que rejeita essa verdade. Em meio a uma geração que olha para isso e não deseja, não quer saber, rejeita completamente, zomba. Mas nós somos chamados a permanecermos íntegros e fiéis ao Senhor, assim como Noé permaneceu no meio da sua geração. Geração essa que é relatada para nós a partir do verso 11. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Essa palavra corrompida se repete intensamente nessa pouca quantidade de versos. Como você pode ver, no verso 11, no verso 12, ela se repete 2 vezes. No verso 13, a palavra que é usada para Deus dizendo que destruirá a terra, no hebraico é a mesma palavra. Então, a quantidade de vezes que esse verbo é repetido nos chama a atenção. Essa palavra corrompida descreve justamente agora o estado geral da criação e dos seres humanos. Ela significa algo que está deteriorado, desfigurado,
destruído. É isso que os seres humanos fizeram com a criação por meio do seu pecado. Eles desfiguraram a criação. Eles destruíram, corromperam a criação. E ela estava cheia de violência, que indica justamente a impiedade e a maldade que é motivada pela cobiça, pelo ódio, pela brutalidade. O cenário da geração de Noé é uma ampla degradação espiritual e moral. E eu pergunto para vocês, meus irmãos, será que a nossa geração é muito diferente da geração de Noé? Se nós olharmos para os recentes casos que aconteceram na nossa cidade, nessa semana, ondas de intensa violência, um banho de sangue, criminalidade, a violência dos bandidos, a violência da polícia, a violência do Estado, corrupção, maldade, pessoas inocentes tendo a sua vida ceifadas, a população em estado de medo. Será que não poderíamos descrever a nossa geração exatamente como uma geração corrompida e cheia de violência? E de uma certa forma, talvez deveríamos dar graças a Deus, né? Na quinta-feira estávamos conversando no nosso PG, falávamos sobre isso. Devemos louvar ao Senhor, porque Ele decidiu que não destruiria mais a terra com dilúvio. Porque eu acredito que o Rio de Janeiro seria um potencial candidato para que Deus olhasse e dissesse assim, está na hora de lavar isso aí, porque só um dilúvio mesmo para dar jeito. Porque eu não sei, meus irmãos, a gente olha para essa situação e, particularmente, o que é capaz de dar um jeito no Rio de Janeiro? É uma situação extremamente complexa. É extremamente complexa a situação do nosso Estado. O que nos chama a atenção diante de tudo isso que nós vimos, e o que nos chama a atenção no texto de Gênesis, é que minimamente como cristãos, essa situação deveria nos levar a um lamento diante de Deus. Porque o que nós vimos na nossa cidade essa semana não deve ser muito distante daquilo que Noé experimentou na sua sociedade. E o que é o resultado de todas essas coisas é justamente a intensificação do pecado no coração humano. O pecado no coração de homens maus, o pecado no coração de homens cruéis, o pecado no coração de uma polícia corrupta, o pecado no coração que faz com que sistemas corruptos façam com que essas armas, façam com que essas drogas cheguem até a favela. Toda um corpo de políticos e deputados corrompidos, descaso, indiferença com relação a uma parcela mais necessitada da nossa sociedade. Quando olhamos para isso, meus irmãos, apesar de talvez vermos isso e talvez até sentirmos que a justiça foi feita de alguma forma, como cristãos deveríamos lamentar diante de Deus, porque esse é o resultado do pecado na criação. O pecado destrói. Quando nós falamos sobre depravação total, quando falamos sobre a doutrina do pecado, meus irmãos, às vezes parece que tratamos isso de maneira muito distante da nossa realidade, mas o que nós vivemos no Rio de Janeiro essa semana é um retrato claro do que o pecado causa na boa criação de Deus. O pecado destrói o ser humano. Em todas as suas facetas, em todas as formas em que ele entra, seja na mais alta posição de políticos, deputados e vereadores, seja no meio de uma favela, através de traficantes cruéis, malvados. Isso é o que o pecado faz. Isso é o que o pecado causa na criação de Deus. Isso que nós experimentamos diariamente, quando você sai de casa com medo, sem saber se você vai voltar.
Como a menina que foi morta na linha amarela com um tiro na cabeça, dentro do Uber. Por que vivemos tudo isso? Não é simplesmente por uma omissão do governo, não é simplesmente por causa da desigualdade social, não é simplesmente por causa da miséria. Todas essas coisas têm algo mais profundo. O pecado que corrompe o ser humano e que leva e gera todas essas coisas. Era isso que a geração de Noé experimentou, talvez de uma maneira muito mais intensa. Vocês imaginem, só Noé se mantinha íntegro diante do Senhor. Vocês imaginem o Rio de Janeiro numa escala maior. Como resolver isso? O Senhor olhou para essa situação e disse: a terra precisa ser purificada. Ela precisa ser lavada. Porque o ser humano corrompeu o seu caminho diante de Deus. O Senhor viu a corrupção. Muito provavelmente, as pessoas daquela época talvez não concordassem. É só a vida acontecendo. Talvez como muitos da nossa geração olham e falam assim, é só a vida acontecendo. Mas o que importa, no final das contas, é a avaliação que Deus faz do estado das coisas. Não o que nós achamos, ou o que a cultura pensa sobre si mesma, mas é o que Deus diz sobre o estado das coisas. E parece que a nossa situação não é muito diferente daquela vivida por Noé e seus familiares. E é interessante que a gente olha, falamos sobre o épico de Gilgamesh, não é? Que o que leva as divindades a quererem destruir a humanidade é a sua multiplicação e o barulho que eles faziam. Os deuses estavam incomodados com o barulho que os seres humanos faziam. Igual você fica incomodado com aquele baile funk que não te deixa dormir. Ou com seu vizinho ouvindo música alta, né? E essa era a razão. Mas o relato bíblico nos mostra algo muito mais profundo. O que incomoda o Senhor Deus é o pecado, é a corrupção, é a maldade. Não foi a procriação e a multiplicação, porque isso foi uma bênção, um mandato de Deus. E muito menos o barulho. Mas o fato de que toda a geração estava cheia de violência, a terra estava destruída, a terra estava corrompida. Então, o Senhor vai até Noé e ele lhe dá instruções. Deus faz de Noé o seu confidente. Ele avisa a Noé, o único justo, aquilo que ele pretendia fazer. No verso 13, o Senhor diz: resolvi acabar com todos os seres humanos, porque a terra estava cheia de violência, e por causa deles, eis que os destruirei juntamente com a terra. Esse destruir aqui é exatamente a mesma palavra que é usada para o que os seres humanos fizeram com a terra. Os seres humanos haviam destruído a terra. E Deus, agora, através de uma justiça poética, está basicamente entregando aquilo que os próprios seres humanos causaram para si mesmos. Eles destruíram a criação. E eu vou entregar para eles exatamente aquilo que eles já fizeram por si mesmos. Eles destruíram a terra. E eu agora destruirei também eles por conta dessa corrupção generalizada. Essa destruição, ela tem um caráter purificador também. Não apenas a maldade será aniquilada, mas a terra também será purificada do pecado. Os próprios seres humanos, isso é importante nós notarmos, por meio da corrupção e da maldade, iniciaram um processo da sua própria autodestruição. Quando Deus envia o dilúvio, Ele está entregando simplesmente aquilo que os seres humanos já haviam feito por si mesmos. Conduziram
a si mesmos a destruição. Deus está só adiantando o processo. Então o Senhor instrui a Noé sobre o que ele deveria fazer para se livrar desse juízo. Ele deve construir uma arca. Aqui é a primeira indicação até então sobre o meio que Deus usaria para purgar a terra. Seria através de águas, uma vez que ele manda Noé construir um barco. O juízo divino, então, viria por meio da água. E é interessante nós notarmos que Deus ele especifica, detalhe por detalhe, como essa arca deveria ser construída. Da mesma forma como ele especificou como o tabernáculo deveria ser construído na antiga aliança. Porque Deus ele não confia os meios de salvação à imaginação humana. Esse detalhe nos ensina algo muito interessante sobre a adoração e sobre a salvação. Ela não acontece do jeito que nós queremos. Ela é feita da maneira que o próprio Deus estabelece. Nós só podemos ser salvos através dos meios que o próprio Deus estabeleceu para a nossa salvação. Nós só podemos adorar ao Senhor através dos próprios meios que Deus estabeleceu e através dos quais Ele deseja ser adorado. O fato de que Deus estabelece para Noé, Ele dá a planta, Ele descreve, Ele dá os detalhes, indica que Deus não dá para Noé o processo criativo e diz assim, Noé, implementa aí. Faz o que você achar legal. Se você quiser colocar, não sei, tunar aí a arca, colocar um grafite, não, Deus dá, é assim que eu quero. É assim que você vai fazer. Isso nos ensina algo sobre o processo de adoração, meus irmãos. A nossa adoração não deve ser feita de acordo com a nossa imaginação. A maneira como nós pensamos igreja, a maneira como nós refletimos sobre igreja, a maneira como nós olhamos o que devemos fazer como igreja, não está a cargo da nossa imaginação. Deus não nos deu esse direito de fazermos as coisas do nosso jeito. Ele estabelece para nós a maneira como Ele mesmo deseja ser adorado. Aonde Ele faz isso? Na sua palavra. Então, há muitas pessoas que podem até dizer, mas o que eu faço com sinceridade. Tudo bem. Você pode estar sincero e errado ao mesmo tempo. Porque o Senhor deseja obediência àquilo que Ele estabelece. Isso é um princípio para nós, meus irmãos. É aonde Saul falhou. Vocês lembram de Saul? Deus deu uma ordem direta através do profeta Samuel. Vai até aquele povo. Você vai destruir todo mundo. Homens, mulheres, crianças, gado, não vai sobrar nada. Porque eu estarei executando o meu juízo através de você, Saul. Através do povo de Israel, o meu juízo será executado sobre essa nação. E Saul faz o que Deus manda, mas da maneira que ele achava melhor. Quando o profeta Samuel se aproxima, ele questiona Saul, Saul, o que você fez? Saul diz, eu fiz exatamente o que o Senhor me mandou. E Samuel pergunta, então que balido de ovelha é esse que eu estou ouvindo? E aí Saul diz assim, é porque nós quisemos oferecer algo ao Senhor. Deus era digno de receber uma oferta pela nossa salvação, por esse livramento que Ele trouxe para nós, pela vitória que a gente teve. Então, eu decidi que eu quero entregar uma oferta ao Senhor. E aí tem a famosa frase dita pelo profeta, é melhor obedecer do que sacrificar. Deus quer obediência. Deus não pediu para você fazer sacrifício. Deus pediu a sua obediência. Você falhou em obedecer ao Senhor. Mas eu estava com o coração íntegro. Eu acho que Deus merecia isso. Deus não pediu isso. Ele deseja de você obediência, meu irmão. Mas eu acho que a gente poderia fazer dessa forma, ia ser tão legal, tão bonito, e atrair tantas pessoas. Irmãos,
é da maneira que Deus deseja, não da maneira que nós achamos melhor. Esse é um princípio que nós precisamos internalizar. Deus se agrada com a obediência. Deus se agrada com a obediência. Na adoração, na maneira como nós vivemos. Essa é, inclusive, a maneira como nós expressamos o nosso amor por Deus. A nossa cultura separa obediência e amor. Já percebeu? Parecem conceitos antagônicos. Obediência está relacionada à opressão, está relacionado a, de alguma forma, algo que te impede de ser o que você é, enquanto amor, ele te incentiva, o amor te encoraja, o amor, ele te instrui, o amor te coloca para cima. Então, obediência e amor parecem, às vezes, questões que estão separadas. Mas isso não é a realidade nas Escrituras. Na Bíblia, obediência é amor. Obedecer é amar. Não é o que Jesus ensina? Aquele que guarda os meus mandamentos, esse é o que me ama. Obediência está relacionada a amor. Obediência é amar. Quando nós não obedecemos ao Senhor, nós não amamos. Estamos amando alguma coisa mais do que amamos ao Senhor. E Noé, ele cumpre aquilo que Deus estabelece. E o objetivo da arca é ser justamente esse meio de salvação para Noé e a sua família, e os animais terrestres e as aves. Era um navio de proporções colossais. Se você pesquisar na internet, lá nos Estados Unidos, um maluco milionário lá fez uma réplica em tamanho real da arca. Você consegue ter uma noção do tamanho lá, da proporção. Esqueci qual é o estado. No dia que você estiver visitando os Estados Unidos, você pode ir lá visitar a réplica da arca. Dá para ter uma noção, mais ou menos, do quão grande era essa embarcação. E era uma embarcação navegável, né? Diferente do cubo do épico de Gilgamesh, que as suas proporções era algo que não tinha condições de flutuar, enquanto, de fato, a arca é um barco navegável, que tinha justamente essa função de flutuar, e não de navegar necessariamente, né? Uma vez que nós não somos informados que ele possuía nem leme e nem vela, indicando que Deus seria o capitão da arca. Deus guiaria a arca enquanto as águas do dilúvio estivessem lá. E outra coisa que o texto nos informa é que Deus ele é soberano sobre o dilúvio. É Ele quem está no controle o tempo todo. Há vários textos no Antigo Testamento que se referem a essa passagem, descrevendo que o Senhor é soberano sobre o dilúvio, sobre as águas do céu, né? O Senhor reina soberano. É Deus quem está no controle o tempo todo, é Ele quem governa as águas, é Ele quem faz as águas descerem, é Ele quem faz as águas retrocederem. É Ele quem trará essas águas que irão tanto punir quanto purificar o mundo. Em contraste com o mito babilônico, no qual os deuses ficam assustados, porque o dilúvio sai do controle deles. O texto de Gilgamesh descreve que as próprias divindades ficaram agachados como cães, com medo do dilúvio. Mas o Senhor é soberano sobre toda essa situação. Ele não está sendo pego de surpresa. É Ele quem governa o dilúvio. É Ele quem irá trazer esse juízo, a sua justiça. É Ele quem irá retribuir aquilo que a maldade dos homens merecia. Aqui há um outro ponto também, que a gente não consegue se aprofundar, que é sobre as proporções do dilúvio, né? Será que o dilúvio foi um dilúvio local, foi um dilúvio universal? Pelas proporções do texto, parece que ele nos dá a entender que foi um dilúvio de proporções universais. Toda a terra foi tomada por águas.
Como é que a gente linka isso com o conhecimento de geologia que a gente tem hoje? Não dá para a gente entrar nesse assunto aqui, mas parece que o texto nos dá o entendimento de que foi toda a terra, de fato, tomada pelas águas. E então o texto nos descreve, após descrever toda a construção da arca, do verso 14 até o verso 17, pela primeira vez, um importante termo bíblico aparece, o termo aliança. No verso 18, o Senhor diz: mas com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca, você, os seus filhos, a sua mulher e as suas mulheres, e as mulheres dos seus filhos. Então, embora alguns acreditem que a ideia de aliança estava implícita no Éden com Adão, embora ela não fosse citada nominalmente ali, aqui é a primeira vez que esse termo, berit, aparece no texto bíblico, a aliança. E nós vemos que Deus ele se relaciona com a sua criação por meio de alianças. Se você quiser se aprofundar sobre esse tema, vai em uma das nossas imersões, está lá no YouTube, o Gustavo deu uma aula sobre as alianças de Deus. Então lá a gente aprofunda um pouco mais sobre esse tema, se você quiser se aprofundar, mas Deus ele se relaciona com a sua criação por meio de alianças. E no atual contexto, essa é uma aliança que visa preservar tanto a Noé quanto a sua família e quanto os animais. É uma aliança que trará salvação. E a aliança traz para nós a ideia de que Deus está empenhando a sua palavra para garantir que aquilo que ele promete se cumprirá. De que Noé e os seus familiares serão verdadeiramente preservados em meio ao juízo. Então, essa aliança manifesta a graça de Deus. No meio do juízo, o Senhor também provê salvação. No meio do juízo, o Senhor traz salvação para o seu povo. Por meio da aliança, Deus se obriga a cumprir aquilo que ele prometeu. E é por isso que nós podemos ter certeza que Deus cumpre aquilo que ele promete. Ao entrar em uma aliança com a sua criação, Deus está basicamente se obrigando a cumprir aquilo que ele promete. É a certeza que nós temos de que o Deus que entra nessa aliança com a sua criação manterá ela até o final. Deus não quebrará a sua aliança. Deus não voltará atrás em sua aliança. E por meio dessa aliança em específico, Noé ele se tornaria uma espécie de novo Adão, por meio de quem a humanidade continuaria na nova criação, na criação purificada, na criação agora lavada pelas águas. Um novo começo estava em vista, por meio de Adão. Que então a promessa se manteria por meio da linhagem de Adão. A descendência da mulher seria mantida e Deus cumpriria a promessa que ele fez à mulher lá no Éden. Por isso que Noé é preservado. Porque se Noé fosse destruído, toda a raça humana seria destruída. E a promessa de Deus, do descendente que viria e desfaria toda a maldição do pecado, Deus não cumpriria essa promessa. E é por isso que Deus preserva Noé e os seus descendentes, para que a sua promessa se mantenha, para que por meio de Noé e dos seus descendentes viesse aquele descendente que um dia esmagaria a cabeça da serpente e reverteria todos os efeitos da queda. E antes de encerrar, há uma última palavra sobre Noé, no verso 22. Do 18 ao 21, é descrito todos os termos da aliança de Noé com a sua família e com a criação que seria preservada também. Mas no verso 22, nós somos informados que foi o que Noé fez. E é interessante que Noé não diz uma palavra. Vocês perceberam? Que em toda a passagem não há palavras na boca de Noé. Porém, as suas ações falam muito mais alto do que palavras.
E essas palavras finais, conforme tudo o que Deus lhe havia ordenado, assim ele fez. Elas ressaltam aquilo que o Novo Testamento lança luz para nós. Hebreus capítulo 11, verso 7, nos mostra o que fez, como Noé foi capaz de fazer todas essas coisas. E o fato é que Noé viveu pela fé, é o que o texto de Hebreus nos diz. Pela fé, Noé, divinamente instruído a respeito de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, construiu uma arca para a salvação de sua família. Assim ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem pela fé. Olha que interessante. Noé creu antes de ver. Noé acreditou na palavra de Deus. Noé confiou na palavra de Deus, antes que uma gota sequer de chuva tivesse caído. Há um grande problema para grande parte de nós na caminhada da fé. Nós, muitas das vezes, queremos ver antes de crer. Mas no caminho da fé, para seguir o Senhor Jesus, nós primeiro precisamos crer antes de ver. E nós não vemos muitas coisas, né? O nosso Deus é invisível. As promessas são futuras. Deus, ele testa justamente a nossa fé, né? Ele não dá nenhuma, não permite nenhuma estatuazinha para a gente ter alguma coisa para a gente olhar, né? Para a gente ter alguma coisa para a gente ver. Somos nós protestantes aqui ainda, estamos aqui, cadê? Não tem nada para a gente olhar. Estamos reunidos aqui, ouvindo as palavras do Senhor e crendo no que está sendo dito, sem ver nada disso. Mas cremos pela fé. A fé, ela não se opõe à inteligência, como alguns pensam. Ela se opõe às vistas. Não caminhamos por vistas, caminhamos por fé. E esse é o chamado que nós somos chamados a ter. O chamado que nós somos chamados a ter, né? A caminhar nas mesmas pegadas de Noé. A ter a mesma fé que Noé. Noé creu antes de ver. E nós somos chamados a confiar em Deus e na sua palavra, meus irmãos. Mesmo antes de ver muitas coisas. Isso não é um fideísmo, um salto no escuro. É uma confiança no Deus que promete. O Senhor Jesus, no capítulo 6 do Evangelho de Mateus, ele nos diz: busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Busquem o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. A gente, muitas das vezes, é tentado a fazer o inverso. Quando todas as coisas me forem acrescentadas, então eu busco o reino de Deus e a sua justiça. Quando o que Cristo nos chama é um chamado da fé. Coloquem o reino como uma prioridade na vida de vocês. E eu vou sustentar a vida de vocês. Eu cuidarei de vocês. Porque o Pai que está nos céus sabe que vocês precisam dessas coisas. Sabe do que vocês precisam. Ele conhece a necessidade de vocês. Mas nós continuamos andando ansiosos com o dia de amanhã, quanto ao que comer, quanto ao que vestir. Por quê? Porque os nossos olhos não veem. E como os nossos olhos não veem, a gente não consegue viver de acordo com a fé. Mas nós somos chamados a andar de acordo com aquilo que nós ainda não vemos. Uma salvação que nós ainda não vemos. Que está garantida. Que Paulo poderia falar sobre uma salvação futura em termos presentes, porque para ele isso era algo tão verdadeiro, que mesmo que a gente não visse ainda, era mais certo do que o fato de que o sol se levantará amanhã.
Somos chamados a caminhar com fé. O texto ele não enfatiza isso para nós. Mas, obviamente, houve um tremendo esforço e investimento envolvido na construção da arca. Muito tempo e energia foram empregados. Imagina, a gente já falou aqui, quanta zombaria Noé não deve ter ouvido. O cara está louco. Olha o velhinho Noé lá, pirou de vez. Está construindo a arca. Está construindo uma arca para um suposto dilúvio que vai vir. Ele creu antes de ver. Ele confiou no Senhor. Ele fez exatamente o que Deus chamou ele a fazer. Ele ouviu a voz de Deus. E ele confiou nessa voz. Ele se entregou à palavra de Deus. Meus irmãos, nós somos chamados a viver de acordo com os princípios que Deus estabelece na sua palavra. Ainda que algumas coisas não sejam visíveis para nós. Mas como é que vai ser se eu fizer dessa forma? Nós somos chamados a ouvir a voz de Deus, crer e fazer como Deus nos ordena em sua palavra. Mas muitas das vezes somos tentados a fazer como Gideão. Lembra de Gideão? Senhor, vou botar uma bolinha de algodão aqui. Se a bolinha de algodão amanhecer molhada e todo o resto ao redor dela estiver seco, então eu creio no que o Senhor está falando. Deus vai lá e faz acontecer dessa forma. No dia seguinte, Senhor, não tenho tanta certeza assim que o Senhor vai fazer o que você está falando. É o seguinte, agora a bolinha de algodão tem que estar seca e todo o redor tem que estar molhado. E Deus vai lá e faz. A atitude de Gideão é uma atitude oposta de Noé. De alguém que não crê na palavra de Deus. De alguém que não confia na palavra de Deus. De alguém que precisa ver antes de crer. Enquanto nós somos chamados para crer. Ele ouviu a voz de Deus. E ele creu no Senhor. Nós também somos chamados a viver pela fé. A crer antes de ver. Somos herdeiros dessa mesma fé. E Noé foi salvo pela fé em Jesus. Assim como nós, por meio da fé em Jesus, também somos salvos do juízo. Noé creu no Cristo que viria. Nós cremos no Cristo que já veio. E quando cremos, sabemos que estamos seguros em Jesus. Jesus é a nossa arca que nos livra do juízo. Jesus é aquele por meio de quem nós estamos seguros do juízo vindouro que virá sobre toda a terra. Se estamos em Cristo, estamos seguros na arca. Se estamos em Cristo, estamos seguros de que o juízo de Deus não nos alcançará, porque estamos nele. Assim como por meio da obediência de Noé, toda a sua família foi salva, por meio da obediência de Cristo. Nós, os que cremos, somos salvos juntamente com Ele, por meio dele, do juízo vindouro. E é essa fé que nós somos chamados a ter. A fé no Cristo. O Cristo que nós não conhecemos, que nós não vimos, que está sentado à direita do Pai, mas nós não o vemos com os nossos olhos. Mas somos chamados a colocar as nossas confianças nele. Como Pedro diz aos seus leitores em sua primeira carta, esse Jesus que vocês não viram, mas hoje o amam. É dessa forma que somos chamados a nos relacionar com o nosso Senhor e Salvador, crendo nele, mesmo diante das adversidades, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante da dor e do sofrimento nessa vida, somos chamados a confessar a nossa fé ao Senhor. Somos chamados a depositar as nossas ansiedades aos pés de Cristo, a colocar sobre Ele as nossas preocupações, porque Ele tem cuidado de nós. Somos chamados a confiar quando tudo ao nosso redor diz para fazer o contrário. Esse é o chamado da fé. Crer em Deus e na sua palavra, quando tudo ao nosso redor parece dizer que vale a pena. Será que não é loucura? Mas esse é o chamado da fé, meu irmão. E eu não sei
O que você pode estar enfrentando nesses dias? As lutas, as dores, os sofrimentos, as angústias. Mas o que eu sei, meu irmão, é que nós somos chamados a confiar nesse Deus e a viver com base naquilo que Ele nos promete em Sua palavra. A confiarmos na Sua palavra, a vivermos de acordo com a Sua palavra e a nos entregarmos a Ele, sabendo que esse Deus não falha, que Ele não nos abandonará, sabendo que esse Deus cuida de nós, crendo antes de ver, confiando no Senhor, antes que os nossos olhos contemplem, mas tendo a certeza de que aquele que prometeu é fiel para cumprir e que nós podemos descansar na verdade de que esse Deus jamais deixará de cumprir nenhuma das suas boas promessas que Ele fez para nós. Nisso o nosso coração pode descansar. E nós podemos, assim como Noé, crer antes de ver. Não uma fé no escuro, mas uma fé naquele que tem se mostrado continuamente fiel a si mesmo em primeiro lugar e as suas promessas para com aqueles aos quais Ele ama. Que você confie no Senhor, meu irmão, ainda que os seus olhos não enxerguem. Que você confie no Senhor, você descanse no Senhor. Eu quero te convidar a ficar de pé. Senhor, nessa noite, nós nos colocamos diante de Ti, diante da Sua palavra, Senhor. E nós pedimos ao Senhor, Pai, ajuda-nos a obedecer a Tua palavra, a ouvir a Tua voz e a obedecê-la. Antes que os nossos olhos vejam qualquer coisa. Livra-nos da tentação de vivermos por aquilo que os nossos olhos podem ver, ainda que pareça loucura, até mesmo para nós, mas ajuda-nos a caminhar pela fé. Não uma fé como um salto no escuro, mas uma fé em nosso Senhor Jesus Cristo, aquele por meio de quem nós estamos salvos da justiça e da ira vindoura. Aquele por meio de quem os nossos pecados foram perdoados, aquele por meio de quem nós temos a vida eterna, aquele por meio de quem nós estamos seguros, ainda que enfrentemos dilúvios em nossa vida. Sabemos que podemos descansar porque estamos seguros em Cristo, porque a nossa vida está segura em Cristo, está escondida em Cristo Jesus, e que nós já somos mais do que vencedores em Cristo. Que por mais que essa vida nos traga tempestades, podemos saber que estamos seguros na presença do nosso Senhor. Portanto, a minha oração, Senhor Deus, é para que o Senhor encontre cada coração nessa noite, aonde nós estamos, em nossas lutas, angústias, em nossa insuficiência, em nossa fraqueza, em nosso desânimo, em nossas ansiedades, em nossos medos, que o Senhor nos encontre e nos fortaleça, Senhor, por meio do Teu Espírito, nos trazendo a certeza das promessas que nós temos em Cristo, de que nele o Senhor faz com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Que possamos ter a fé, que nos leva a ter a certeza de que isso é uma verdade, ainda quando parece que todas as coisas não estão cooperando para o nosso bem. Mas que o Senhor nos ajude a nos mantermos firmes e fiéis ao Senhor, quando tudo ao nosso redor parece nos chamar a fazer exatamente o contrário. Quando tudo ao nosso redor diz que não vale a pena, mas que por meio do Seu Espírito, o Senhor nos ajude a permanecermos em Cristo, crendo que o Senhor é por nós. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Estamos seguros em Cristo Jesus. Que o Senhor nos ajude a vivermos com essa convicção, em nome do Seu Filho amado.
que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo repousem em cada coração, não somente hoje, mas para todo sempre. E aqueles que creem, digam amém e amém, meus irmãos.